dominical, eu sempre digo, é um seminário permanente. A escola dominical deveria ser frequentada por toda a igreja, por todo mundo. Hoje, na sequência do nosso trimestre, da nossa lição, onde nós estamos abordando os valores do Reino de Deus, enfatizando o sermão no monte que o Senhor Jesus proferiu. Nós estamos com a lição de número 6. Vocês vão acompanhar, não resta dúvida, cuidadosamente, porque nós vamos analisar cada tópico com bastante calma, de uma forma simples, é claro, porque não dá para mergulhar bastante em cada item, devido à escassez do nosso tempo. Eu precisaria de 2 horas no mínimo para mastigar cada texto, cada item, mas o que nós abordarmos aqui será para nossa edificação espiritual e será suficiente, não resta dúvida. A lição, que tem um título Expressando Palavras Honestas, por si já fala. E o texto áureo, como vocês já devem ter lido: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disso é de procedência maligna. Na verdade prática, fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério. Por isso, o cristão deve cuidar para não prometer ou votar aquilo que não vai ter condição de cumprir. Que lição para a gente, né? A lição que está baseada em Mateus capítulo 5, os versículos 33 a 37, está dividida em 3 tópicos. Observe, o primeiro tópico: não devemos jurar nem pelos céus, nem pela terra. No segundo tópico, nossas palavras devem ser sim, sim, não, não. No terceiro tópico, honestidade com nossas palavras. Então vamos analisar, observando que todo o contexto, toda a lição, a palavra-chave, a palavra central é palavra. É o dom que Deus nos deu, e por sinal a palavra, a capacidade de falar, é um atributo somente dos seres humanos. Somente o ser humano fala. Fomos privilegiados com isso. Como imagem e semelhança de Deus, observa que tudo foi feito através da palavra. O próprio Deus, ele podia fazer qualquer coisa sem falar mesmo, como já aconteceu em algumas vezes. Jesus nem falava e acontecia. O próprio Deus também. Mas Deus gosta de usar a palavra para nos ensinar, para nos incentivar. Observa lá em Gênesis, quando temos a expressão, e disse Deus. Ele falou, Deus falava e acontecia. Daí nós podemos observar a grande importância da nossa verbalização. O que nós estamos falando? Como tem sido o nosso falar? A nossa palavra? É preciso nós fazermos uma autorreflexão e analisar o que é que nós estamos falando. Porque toda atitude nossa, 99% está em função da fala, do que nós dizemos. E toda vez que nós vamos executar algo,
nós o fazemos depois de dizermos, depois de falar. E é isso que o autor comenta no decorrer da lição, o nosso comentarista. No item 1, como eu já falei, não devemos jurar nem pelos céus, nem pela terra. Aqui ele aborda, como disse o primeiro item, subitem 1, a lei do juramento. Esse juramento tinha um propósito. Toda promessa tem um propósito. Agora, existia na lei do juramento, ou dentro desse, isso foi criado para evitar a perjuração. Vamos entender o que é isso. O que é perjurar? Quando você não cumpre a palavra. Quando você fala e não executa o que você disse. Acontecia isso. Acontecia que alguns grupos, especialmente os fariseus, até antes mesmo, na lei de Moisés, porque quando Moisés escreveu a lei, já era justamente para corrigir alguns erros, algumas distorções que havia entre as pessoas que faziam promessa e não cumpriam. Falava e depois voltava atrás. Para ser sincero, não é coisa de crente, não é coisa de pessoa correta, não é ético. O cumprir a palavra deve ser a meta, o objetivo de cada pessoa, de cada crente, salvo na pessoa de Jesus Cristo. Então existia um propósito da lei, como diz aqui o texto, eu vou citar textualmente. O subitem 2. O propósito do juramento antes era benéfico. Tinha o objetivo de descobrir a verdade. Trata-se de um apelo solene que o adorador fazia a Deus, tendo consciência de que ele era o grande juiz, onisciente, onipotente, dono de tudo, que esquadrinha os corações de todos os homens e que revela o íntimo de cada um, a verdade e a sinceridade presentes no espírito do homem. Os juramentos das Escrituras são de dois tipos: aqueles feitos por Deus e aquele feito pelo homem. Deus nem precisava fazer juramento, mas a Bíblia relata que Deus prometia, Deus jurava. O grande diferencial é que Deus cumpre toda a sua palavra. Ele promete e faz. Ele diz e cumpre. O homem também criou essa regra. O homem criou a lei do juramento. Agora, o que nos chama a atenção é que o homem tinha um escape para não cumprir. É o que nós observamos no subitem 3. Não jureis nem pelo céu, nem pela terra. Aí eles tinham, os escribas especialmente, tinham uma estratégia, uma saída. Se alguém jurar, ou se alguém jurasse por qualquer coisa que não levasse o nome de Deus, não era obrigado a ser cumprido. Agora observa a saidinha deles, a forma de burlar o que é o absoluto. Lembra-se que a palavra, as promessas, o voto é um princípio absoluto, mas eles tentaram relativizar, ou seja, tanto faz, pode ou não pode, às vezes pode, às vezes não pode, isso é relativismo. Observa que toda doutrina é absoluta, é aquilo e acabou.
Então, o que é que eles faziam? Se você jurou por alguma coisa que não seja Deus, então não é obrigado a cumprir, segundo eles. Então, Jesus veio justamente refutar essa teoria absurda. Porque eles achavam que podia, se jurasse por Jerusalém, jurasse por alguma coisa, só pelos céus, mas que não citasse Deus, porque se jurasse pela terra, aí tudo bem, ele cumpriria ou não a promessa. Esse era o escape que eles tentavam fazer. Quando a própria palavra de Deus, a própria Bíblia nos ensina que, olha, se você não vai cumprir, se não pode cumprir, então não prometa. Lá em Eclesiastes 5:5 diz isso. Melhor é não votar do que votar e não cumprir. Memorize isso, Eclesiastes 5:5. Não é proibido fazer voto, não é proibido jurar. Pode fazer. Melhor que não fizesse isso. Porque a palavra do crente, o crente em si, já é uma expressão da verdade. É forte isso, né? O próprio crente já é um ato de confiança. A pessoa em si, a sua forma de trabalhar, o seu viver, o seu modo de comportar. Quando a pessoa começa a fazer juramento, aí já começa a surgir uma dúvida: será que essa pessoa é séria? Dá para observar que quando uma pessoa começa a fazer muito juramento, olha, eu juro que eu vou cumprir, eu prometo pelos meus filhos, eu prometo pela terra, prometo por Deus, eu juro pelo Senhor Jesus Cristo. Já deixa aquela interrogação: por que ele está tão seguro assim? Porque uma pessoa, quando é correta, todo mundo percebe. Compra e paga, fala e cumpre a promessa. Se ele prometer alguma coisa, nem precisa mais ele acrescentar algo, porque a sua palavra já tem fé pública. Posso assim dizer, a palavra do crente devia ter fé pública. Olha, foi o crente que falou, foi o irmão fulano que disse, foi o pastor que falou, é suficiente. Só que hoje está muito diferente. Isso, minha irmã, hoje está muito diferente mesmo. É por isso que a lição veio numa ocasião oportuna. Tentar despertar as pessoas para essa realidade. Eu tenho ouvido algumas vezes, sabe? Falar assim: se for crente eu não comprar, para crente eu não vou confiar, Coisa terrível, né? Chegar a esse ponto de alguém procurar um emprego e alguém disser: ó, se for crente, eu não vou admitir. Deveria ser exatamente o inverso. Nos Estados Unidos, aconteceu casos incríveis. A igreja lá, ela tinha uma excelente reputação, a princípio. Mas depois, a igreja foi misturando-se com o mundo, foi decaindo, e ela perdeu a sua credibilidade. E agora, eles observam ou eles analisam os dois tipos de crente. Aqueles crentes religiosos e aqueles crentes nascidos de novo. E um certo pastor que mora lá,
Ele afirmou certa vez isso: olha, quando um crente vai procurar um emprego aqui, a primeira pergunta que eles fazem é: você nasceu de novo? Porque não bastava ser crente, precisava ser nascido de novo. Então, eles classificavam dois tipos de crente: os religiosos e aqueles que eles chamam em vez de born again, nascido de novo. Então, eles perguntavam: você nasceu de novo? Quando era? Então, essas pessoas eram contratadas, porque eles acreditavam que tratava-se de uma pessoa fiel, de uma pessoa correta, de uma pessoa que tinha palavra, uma pessoa que cumpria com suas obrigações. É o que se espera de um crente salvo, é ele ter palavras sinceras. Então, o item 3, ele nos transmite isso, por não, meu irmão? Quem fala assim? Eu na minha visão, até existe uma necessidade real de liderança da igreja. Sim. Está mais atento em relação ao seu rebanho e às suas ovelhas. Porque eu digo que nem todos aqueles que estão nessa casa são crentes. São transformados, são salvos, tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. Aqui é por lá encontra a pessoa, porque eles, quando vai falar de fundo caiu e diz que é crente, ele bota o resto tudo num saco e vai sacar tudo num saco. Aí eu costumo falar que é por lá, diz: olha, você vai ver esse mundo é crente mentiroso. Eu falei: não, você está enganado. Você vê mentiroso se dizendo ser crente. Você vê ladrão se dizendo crente. Mas o verdadeiro crente é aquele que anda com Deus, testifica no Senhor, procura se despegar do Senhor. Porque se ele está escandalosa a coisa, meu amigo. Para você, aqui é teste, eu deixo dizer. Eu tenho uma estatística, vou te falar a verdade. Eu trabalho com 60 empresas aqui em Palmas, e eu conversava isso com muito pouco de Deus. Muita gente se descrente. Sim. Mas é uma vergonha, meu irmão, fala a verdade, é uma vergonha. No meio de juventude, funcionários, e é uma frustração. É tristeza mesmo. Mas a gente se conforma, porque o novo nascimento que vai demonstrar não é a minha palavra, são os meus testemunhos e exemplo como cristão que nós vamos tomar. Eu participei do inteiro, irmão, para você chegar a ser indicado no diaconato, presbítero, ou qualquer superintendente de escola, não era feito, olha, um apanhado daquele irmão, para ver se era ficha limpa, se não tinha nada a dever realmente para poder fazer parte de uma autoridade, de uma função maior da igreja. E isso muita gente aprendeu, muita gente ficou preocupada com o mundo, começou a zerar, começou a vigiar. Esse comportamento vem de muito tempo, como já está aqui na própria lição. O Senhor Jesus, ele deu esta lição lá no Sermão do Monte para refutar um procedimento hipócrita que os escribas e fariseus estavam impondo no meio do povo. Olha, o ser humano já tem essa tendência, porque nós temos uma natureza caída. O ser humano é perverso. Quem diz isso são os psicólogos, é perverso por natureza. Essa perversidade precisa ser anulada através do novo nascimento. O novo nascimento não acontece pelo fato de alguém assumir uma religião ou passar para uma religião. O novo nascimento acontece quando alguém aceita Jesus como seu Salvador, único Senhor e Salvador, e a partir daí, ele muda de comportamento, ele muda de atitude. Quando nós chamamos isso de novo nascimento ou nova criatura, é uma mudança na estrutura do homem, corpo, alma e espírito. Precisam serem mudados. Ninguém muda o corpo e
permanece com o mesmo espírito, o mesmo coração. Muda-se todo. O homem deve mudar por completo. Então ele muda a sua forma de agir, a sua forma de falar, que é o tema da lição de hoje, é o seu falar. A nossa palavra, ela tem um efeito enorme, não somente no mundo físico, mas também no mundo espiritual, sem levar isso para o extremo, porque eu sempre digo, eu não sou extremista, porque tem gente falando até, você fala e acontece, não é bem assim, mas que o nosso falar tem efeito no mundo espiritual, tem sim, além do mundo físico, além no mundo social, na nossa convivência, no nosso relacionamento com o nosso próximo, ela tem grande influência. O que é que nós estamos falando, o que é que nós estamos dizendo, isso é importante. Então é preciso que o crente, ele aprenda a se policiar e andar segundo as Escrituras. O que é que a Bíblia diz? Se a Bíblia me ensina isso, então eu falo. Se a Bíblia não ensina, também eu não falo. A irmã levantou a mão aí, pode falar aí. Eu ia comentar sobre a mudança na sede do mundo. Tem gente que muda, o senhor falou que vai mudar de religião. Tem gente que muda de religião, muda as vestes, mas não muda o interior. Tem gente que muda o interior e reflete lá fora. É porque isso acontece justamente porque as pessoas são religiosas. E Jesus não está interessado em religioso. A religião, ela consiste em dogmas, em rituais, em estatutos. Mas o novo nascimento consiste em uma mudança de vida. É isso que a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja verdadeira, precisa estar atento. No item 2, já seguindo adiante, nossas palavras devem ser sim e não. O que é que Jesus quis dizer com isso? Lembrando que a nossa palavra, o nosso sim, deve ser baseado na Bíblia, e o não também deve ser baseado na Bíblia. Jesus quis dizer com isso que você pode dizer sim, mas quando você disser sim, que seja sim. Mas também vocês podem dizer não. Só que quando você disser não, que seja não. Este é o grande diferencial. O Senhor Jesus Cristo, ele tinha um comportamento singular e muitas vezes ele dizia não. Amados, não também é resposta. O grande problema é que às vezes nós estamos esperando somente pelo sim de Deus, mas às vezes Deus nos diz não. E nós precisamos estar preparados também para ouvir o não de Deus. Porque, como nós falamos a princípio, que nós servimos a um Deus que esquadrinha os nossos corações. Um Deus onipotente, um Deus onisciente, um Deus onipresente. Ele conhece o amanhã. E às vezes nós pedimos algo para Deus pensando ser bom para a gente, pensando ser correto, e Deus diz não, porque Ele sabe que não vai nos fazer bem. E nós não entendemos, às vezes, a gente se revolta, mas Deus disse não, Deus não me atendeu, Deus não me ouviu sim, Ele ouviu e a resposta foi não, porque Ele conhece você.
quando o sim prejudica, é preciso dizer o não. Porque quando se ama, a pessoa quer sempre ver o bem da pessoa amada. Tem pessoas que dizem sim para tudo. Ah, mas ele é tão bonzinho, eu não tive coragem de negar. Ele é uma maravilha e tudo que ele me impede, eu aceito. Isso não é amor. Pois não, irmão? Tem alguns exemplos interessantes que você deu. Esse irmão, ele traçou um projeto, colocou um projeto, aquela coisa na mente dele lá, e ele foi orar a Deus. Mas ele orou e pediu, mas não guardou a resposta do Senhor. Ele foi, fez um negócio, pediu para a família, pagou ele colocou o dinheiro na mão do meu lá, que era amigo lá, que era amigo dele lá. E o companheiro simplesmente apareceu com o dinheiro dele, vendeu tudo. Tudo. Aí quando eles vão continuar, ele disse, não, mas é porque, olha, eu conversei com Deus, eu pedi a direção de Deus, então eu não me preocupo com isso não. Eu falei, não, irmão, você está enganado, você está pedindo a Deus, você está, olha, colocando sobre os ombros de responsabilidade do seu erro. Com certeza você orou, mas não esperou a resposta do Senhor, sim do Senhor. A decisão foi sua, ele não mandou você colocar na mão de ninguém. E às vezes nós fazemos isso. Nós começamos um projeto, começamos a orar e pedimos a Deus, mas não guardamos a resposta do Senhor. Se ele disse sim ou não, nós ficamos tomando nossa própria decisão. Isso. Toda a nossa decisão, todos os nossos projetos, todos os nossos sonhos precisam ser colocados na mão de Deus. Ainda que ele diga não, agradeça, porque ele quer o nosso bem. Vocês sabem qual é o grande problema da sociedade hoje, principalmente a sociedade moderna, e na educação dos nossos filhos? A criancinha cresce achando que tudo é fácil, porque os pais têm um comportamento permissivo. Não diz não, ele pode fazer tudo. Ele pinta o 7, como diz o ditado, e o pai acha graça e diz sim para tudo. Então ele cresce pensando que tudo é fácil na vida. Ele cresce não preparado para ouvir um não. Aí vem o conflito, aí vem a revolta. Vivemos em uma sociedade onde estamos lidando com uma juventude conflitante e revoltada. E a maioria disso é porque os pais não lhes ensinaram a dizer não, a receber não, a falar não. Acha que tudo é possível. A igreja precisa orientar a família, na igreja precisa orientar os seus filhos a saber que eles não estão em um mar de rosas. Aqui não é um paraíso terrestre. Aqui tem aflições. Aqui tem problemas. A própria palavra de Deus diz isso. No mundo tereis aflições. Esse tipo de religião que prega um paraíso aqui terrestre é antibíblico. No mundo tereis aflições, mas tende com ânimo, eu venci o mundo. Depois o próprio Jesus disse, olha, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Então é fácil. Tem problemas, tem conflitos, tem adversidade. Nós precisamos aprender a conviver com essas adversidades,
com esses problemas, porque o nosso repouso, a nossa vitória plena, não é agora. Deus reservou um estado muito elevado para nós, que é o céu. Por não, Lázaro? Pastor, me preocupando, porque nós vimos todos nós pais, praticamente, nós temos sonhos grandes para os nossos filhos, vê-los formados, médicos, advogados, juízes, pessoas importantes. Dedicamos um tempo incrível. Mas qual o tempo que nós temos dedicado preparando ele para o maior tesouro que alguém deve almejar nessa vida, que é o céu de glória? Às vezes passamos tempos, a própria igreja no ensino total, não tem preocupação em conhecer. Às vezes passa nossas crianças para a igreja, o ano todo aqui, no final do ano, ninguém se preocupa se ele aprendeu, se absorveu, se cresceu, se houve. Quer dizer, isso há tanta realmente pessoas que aqui passam e não permanecem. E os filhos de crentes hoje, é igual termina diz, você é crente, estou fora. Então, quer dizer, nós pais temos uma grande responsabilidade, mas não temos as qualificações necessárias, mas Deus levantou a liderança da igreja para que pudesse ter essa visão de instruir, ensinar, orientar, direcionar daqui. Agora, infelizmente, não é função da igreja isso aí, é dos pais, mas a igreja, ela poderia realmente fazer muito mais. Por exemplo, eu vejo um estudo aqui, que para mim é nota 10, chama-se História Dominical, que nós estamos vendo hoje. Crente que vem para a escola dominical, quem participa da escola dominical cresce, se fortalece. Pena que tem igreja que tem escola dominical não tem. E igual você está falando, a lição dessa de hoje precisa de 2 horas, mas tem que resumir em 50 minutos. Eu louvo a Deus porque nós temos a escola dominical que nos orienta. Agora, o que precisa é a igreja despertar para o ensino, aprendizado dentro da igreja. Porque a igreja ela não deve crescer somente em quantidade, ela tem que crescer em qualidade. E isso acontece se a igreja orienta os pais. Consequentemente, os pais vão orientar os filhos em casa. E com pais e filhos bem orientados, nós teremos uma igreja saudável. O que está faltando justamente é esse incentivo, esse encorajamento para o ensino dentro da igreja. E essa questão de palavra, de sim, sim, de não, não, isso é muito sério na sociedade, mas não devia ser sério dentro da igreja. A nossa palavra, eu volto a dizer, a nossa palavra, ela tem ação, ela tem impacto, ela altera o mundo físico e espiritual. O crente precisa ensinar isso dentro de casa aos seus filhos. Um ensinamento permissivo é totalmente errado. Os pais têm que dizer para a criancinha não. Eu quero ficar em casa hoje, não vou para a escola. Você diz não, você vai. Eu não quero fazer a tarefa, você faz. Acabou-se dentro dos lares as autoridades, a autoridade paterna, porque a sociedade caída ensina isso. Mas a Bíblia já nos orienta, o mundo jaz no maligno. O mundo só ensina o errado. E a coisa mais triste, mais deprimente que a gente vê no ensino da sociedade moderna é a decadência da família. Os pais, eles não têm mais autoridade sobre os filhos. Que isso não deve ser, ou não deve acontecer dentro de um lar crente. Deve existir dentro de casa um ensinamento pautado na palavra de Deus.
E ainda dentro do contexto de sim, sim, não, não, eu repito, aprenda a dizer sim e também dizer não, porque sim e não são respostas. E o não deve ser dito, mesmo que venha doer por dentro. Pastor, eu tenho conhecido dentro da minha casa. Eu acho que só tem gente que entra conversar na minha casa. Não sai daqui nada para falar. Olha, eu tenho dentro de casa que estava na terra, eu tenho um rapaz de 35 anos. Ele nunca quis casar, mas quer ir aquela vida que o mundo hoje o mundo está vivendo. E olha, guerra por dentro de casa, sai de casa dentro de casa porque quer ir para casa, quer usufruir da falei aqui não. Aqui é do meu jeito. Aqui você tem que respeitar, eu não aceito. Você teve um bolso como você já tem uns 3 anos de idade e tem que levar para casa e falar, olha, dentro da minha casa de maneira nenhuma. Aqui não é prostituta, não. Você respeite a figura dos seus pais, igual uma família de Deus. Você esteve na casa do senhor até 18 anos, no dia que foi para o exército, saiu pela perdido. Perdido não, ele não está perdido, ele está afastado. Mas sai com ideia totalmente, até no fim da palavra de Deus. Pai, o senhor chegar meu filho, até os 8 anos, eu pude lhe ensinar, eu veio para a igreja, mostrei o caminho, e você sabe qual é a verdade. Aí meu pai diz, eu estou achando tudo isso, pai, o senhor era rico demais da conta, não deixaram para o senhor, não saiu do lugar de 18 anos. Eu falei, filho, eu quis te preservar, e preservar os bons costumes que o palavra de Deus ensina. E graças a Deus, eu quero o senhor vindo, pai, se o senhor me deu conta de eu morar, eu vou casar, vou estudar para mim, eu vou casar. Eu falei, quando casa, não. A palavra de Deus diz que você aqui em casa quer casa. Você sai da casa do seu pai, vai lá, eu ajudo, vai aqui na minha casa. Existe alguns não, que para algumas pessoas parecem crueldade. É por isso que muitos pais se esquivam a dizer não aos filhos, pensando que vai ferir, vai magoar, até mesmo com Deus. Às vezes a gente se comporta assim. Deus é ingrato comigo, porque Ele não me atende, porque Ele diz não. Mas lembre-se que dizer não também é uma forma de amar, quando você vê que esse não é um não benéfico. Se nós olhamos para os nossos filhos e vai ver que a sua atitude ou a sua aspiração vai ser prejudicial, porque nós pais, nós idosos, temos experiência de vida. O jovem não, a criança, o adolescente, ele não tem essa experiência de saber o certo e errado. Ele apenas vê o que está aos seus olhos físicos. Ele não analisa o amanhã. Eles não analisam as consequências. Às vezes, a bondade é só aparente, está muito bom agora e depois. E nós, por experiência, analisamos o presente e o futuro. Você vai se dar bem agora, mas a consequência disso no futuro será ruim para você. Então, não faça isso. E às vezes a pessoa se choca, se entristece. Só mais adiante é que ele vai agradecer. Quantas vezes eu agradeço um não dos meus pais, um não do meu pastor, um não do meu professor. Amar é dizer sim e dizer não na ocasião oportuna. E como eu disse a princípio, às vezes é para não magoar, para não chocar, então eu aceito. Eu concordo, porque ele vai ficar triste. As leis divinas é um lei de proteção. Isso, é uma lei de proteção. Precisamos entender esse princípio. E como eu disse logo no início, logo na introdução, a questão da nossa fala, esse falar, por sinal, o nosso dia a dia, a nossa vida está sempre em função da fala, da nossa expressão, do nosso vocabulário, da nossa verbalização.
Isso é tão sério que você diz, é tão sério que nós falamos, e às vezes uma palavrinha, não faça isso, não, às vezes tem uma consequência tão grande lá na frente. Às vezes nós dizemos não, e parece que esse não caiu como se fosse uma tempestade em cima das pessoas, mas depois lá no futuro ele agradece. E às vezes dizemos sim, aquele sim hipócrita, como faziam os fariseus, só para agradar, mas lá no nosso interior seria não. Aí é quando entra Jesus com essa expressão, olha, que seja o vosso falar sim, sim, sim e não, não. Porque o que passar disso é de procedência maligna. Aí nós temos que pensar, refletir, como está sendo a nossa fala, a nossa expressão, o que é que nós estamos dizendo na igreja, o que é que nós estamos falando em casa, porque uma simples palavra pode matar, como diz a Bíblia, a nossa palavra tem poder de dar vida e de matar. Quantas pessoas já morreram por uma palavra dita? E palavra dos pais, palavra dos pastores, pesa tanto. Pesa tanto. Quantas pessoas estão lá fora da igreja porque ouviram uma palavra errada do pastor, que matou o membro? A nossa mensagem tem que ser uma mensagem de vida, uma mensagem edificante. A mensagem aqui no púlpito deve ser uma mensagem de alento, uma mensagem acolhedora, ainda que algumas vezes venha impactar, ainda que algumas vezes deve ser dito não, mas que seja um não para edificar e nunca para matar. O apóstolo Tiago, ele nos ensina isso, que uma palavra, a palavra, quando eles chamam de língua, ou palavra, ela pode incendiar uma floresta, uma simples palavra. O que é que nós estamos falando? Lembre-se que todas as contendas, todos os conflitos, ele vem mediante uma palavra. A discórdia, de onde vem a discórdia? De palavras. De onde vem as rebeliões? De palavras. De onde vem o desvio espiritual? De palavras. De onde vem as quedas? De palavras. Palavras ditas fora de hora, palavras inoportunas, palavras inconsequentes, são ditas, são palavras que matam. Então, antes de falar, eu tenho que refletir. Vai edificar? Vai ajudar? Se não ajuda, não fale. Acho que em determinado momento, eu usava a palavra em relação ao filho, eu já cheguei e comecei a dizer, meu filho, ouça aquilo que eu vou lhe dizer. Você só vai crescer e conhecer a vida que é a vida depois que você tomar conta do seu nariz. Você tem 30 e tantos anos, é hora de você tomar conta da sua vida, você viver a sua vida, ter a sua casa, a sua família, o seu empreendimento, o seu trabalho. Quando você tiver que sai a mãezinha aqui, porque às vezes meus pais por essa forma um pouquinho, mas a mãezinha está sempre com a mãozinha por cima, entendeu? Não faça isso, não fale isso com meu filho. Meu filho é um filho maravilhoso, é um filho bom, tem ótimas qualidades, mas acostumou dentro de casa, que eu vou te falar a verdade. E daí ele vai chegando em certa idade, vai endurecendo o cabelo, vai achando que está falando, não deixa falar não. Meu filho, olha, enquanto o papai estiver por aqui, ele é aqui dentro da cabeça. Agora, quando não tiver mais aqui, assumir, vocês estão de conta, mas quando respeitar a decisão nossa, a palavra nossa. Isso mesmo. Item 3. Honestidade com nossas palavras.
Diz assim o texto: honestidade é uma virtude de alguém que é correto, sincero. Do hebraico, o termo, o adjetivo yashar, que quer dizer reto, honesto, correto, direito, plano, certo, justo. Jó foi descrito como um homem honesto. Em Atos, temos a descrição de Cornélio como um homem reto, honesto, aquele que tem um viver reto, honesto, jamais permitirá que saiam de sua boca palavras falsas, palavras mentirosas, palavras enganadoras. Vocês ouviram o que explicamos aqui? O que é que está saindo de nossa boca? Às vezes, nós vamos aconselhar alguém e ao invés de melhorar, mata, porque não sabe aconselhar, não sabe orientar. Nem tudo é preciso, deve ser dito. Existe a hora também e o momento de se falar algo. A nossa palavra, ela deve ser moldada, deve ser polida. A nossa palavra deve conter uma boa dosagem de amor. Às vezes é verdade o que nós temos que dizer, mas às vezes uma verdade dita a seca mata. Mas eu falei a verdade, tudo bem, falou a verdade, mas foi na ocasião inoportuna, foi na hora errada. A sua verdade feriu, a sua verdade matou, porque às vezes a pessoa que se gaba, não, eu só falo a verdade, tudo bem, mas a sua verdade está tão seca, porque é comum a gente falar isso dentro de casa, né? Porque quando é uma pessoa estranha, a gente tem mais cuidado, a gente faz um rodeio, a gente pondera a palavra, a gente melhora. Quando é dentro de casa, dado a proximidade, dado a intimidade, a verdade sai seca, a verdade sai contundente, e às vezes magoa, às vezes fere e até mata. E alguém ainda diz, mas eu falei a verdade. Você gostaria também de ouvir essa verdade desse modo, desse jeito? Se não edificar, não serve. Sim, minha irmã. Senhora, já acabou de falar o que eu falei assim, a gente pode falar a verdade de outra forma que não venha ferir tanto, Isso. né? Mas que fala o que precisa ser falado. Isso. Há momentos que a gente tem que sacudir um pouco, para despertar, mas tenha cuidado. Davi, quando ele foi, aquele negócio que aconteceu lá na Bíblia, ele falou para a ovelha e tal, e aí Davi, não foi Davi não, esse fui eu, né? Aí ele mesmo falou assim, É porque o profeta Natan, ele foi muito amável com Davi. Ele não foi contundente. Só, em último caso, nas últimas consequências, é que ele foi taxativo. Mas para não magoar, para não ferir o riole, que pensa no pecado que Davi cometeu. Mas a palavra de Natan foi amável. E a Bíblia nos ensina isso. Se alguém pecar, está lá em Gálatas, se alguém pecar contra ti, repreende-o com brandura. Isso está analisando, depende do tom que você vai usar, a maneira que você vai se expressar. Pois é, mas tem gente que fala já para matar mesmo, que isso não é amor. Mas Deus é tão bom que quando viu o profeta Jonaná, ele foi com a mensagem mais terrível, não existia amor na mensagem dele, mas ele transmitiu a palavra lá e aí a Espírito Santo fez a roda. Isso, não é porque alguém cometeu um erro, uma falha, que nós vamos jogar uma verdade seca e dura em cima dele para acabar de matar, porque às vezes isso é apenas uma estratégia. Não, eu não quis matar não, eu falei a verdade, mas quis sim.
quis matar com a sua verdade, porque a verdade não foi recheada com amor. A gente não aprendeu com Jesus Cristo como é que Jesus se comportava diante das pessoas que caíam. Ele sempre repreendeu com amor. Só em últimos casos, quando era o caso de um fariseu, por quê? Porque ele estava lidando com a pessoa que conhecia a palavra e errava propositalmente. Então ele chamava de hipócrita, de raça de víboras. Mas observa que com as outras pessoas, ele nunca fez isso. Sempre com carinho. O apóstolo Paulo aprendeu com Jesus. E depois Paulo nos ensinou a aprender com ele. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E às vezes a gente não consegue nem imitar Paulo. Imagina imitar Cristo. As nossas palavras devem existir branduras. A nossa palavra deve ser doce, mesma expressão da verdade. A nossa palavra deve ser suave, mesmo corrigindo. A nossa palavra deve ser amável, mesmo repreendendo. A palavra-chave, o ponto-chave da lição é isso, palavra ou verbo. E então nós aprendemos que a nossa verbalização deve ser bíblica, deve ser orientada pelo Espírito Santo e nunca tirar de dentro de nós a nossa mágoa, o nosso ressentimento e jogar em cima do meu semelhante, porque assim você vai matar, ao invés de elevar. E eu volto a fazer essa colocação. Se a sua palavra, se o seu aconselhamento, se a sua orientação, se a sua denúncia, se a sua acusação não edificar, então não fale. Vai consertar, vai criar harmonia, vai introduzir paz. Se não fizer isso, a palavra não deve ser dita. Amém, igreja? Amém. Eu até diria bem, pastor, se olhar segundo a palavra de Deus, você vai encontrar sempre a palavra de Deus falando, amai o vosso próximo. A palavra de Deus, quando eu leio, ela não manda nenhuma, não, eu amai o vosso próximo, como assim mesmo. Agora, quando alguém lê para lá, pode dizer, olha, amai o vosso próximo como assim mesmo. Então nós vamos aceitar com mais naturalidade, saber que aquele é o mandamento da parte do Senhor, eu amar, independentemente de quem quer que seja ou a circunstância, eu tenho que amar. Porque ele diz, como você gostaria que os outros fizessem com você, faça você com ele. Correto, isso. Às vezes nós temos uma habilidade incrível de magoar com palavras, aí coloca-se no lugar dele. Você gostaria também de ser magoado assim? As nossas palavras, nós especialmente que somos pais, que somos pastores, cujas palavras têm peso maior, nós precisamos moldar essa palavra, essa forma de nos dirigir ao nosso próximo, ao nosso semelhante. A nossa palavra deve ser semelhante à palavra de Cristo. Amor, com amor. Ainda que seja uma tremenda ofensa, mas repreenda com brandura. Ensine com amor, porque isso edifica, isso cresce, isso corrige. Porque o espancamento, a tortura, nunca edificou ninguém. Nunca corrigiu ninguém. Vocês já perceberam que nos presídios, nas cadeias, as pessoas que para lá vão, saem pior do que entrou, porque é repressão. Não se corrige com repressão.
Pastor, só mais uma coisinha com o filho. Esse mesmo filho meu, hoje Sim. ele trabalha no carcerário, esse negócio cuidando do polícia dele. E as pessoas chegaram ao ponto de perseguir ele. Porque ele lá dentro, eu tenho ensinado que quando eu tenho condições, eu estou sempre instruindo, aconselhando e mostrando. Meu filho, aqueles homens que estão lá são criaturas de Deus. Eles erraram, estão fazendo o seguinte: respeite eles e considere eles, trata eles como orgulho e amor. Ele fez os caras ficar lá, eu não pelotão para entrar no meio do povo, ele entrava no meio de 200 pessoas e sozinho. E lá os coisas ficaram fugindo, mas ele era um conselheiro. Isso criou raiva, as pessoas passaram a perceber ele. E uma coisa errada com esse cara, porque todo mundo é assustado para ele, vai sozinho, começa a com o homem. Aí eu falo, eu tenho o pai do pai, pastor, meu pai me doutrinou, me ensinou para mim, eu tenho que tratar eles como ser humano. E eles me respeitam, porque quando eu posso, eu faço aconselhar eles, orientar eles para essa sua vida. Eu agradeço a Deus porque a palavra ficou cortada, apesar da briguinha de vez em quando, mas ficou cortada. Graças a Deus. Correto, porque a palavra deve ser essa, edificante. O aconselhamento deve ser edificante, não importa a pessoa, o ser humano. E a Bíblia diz, nos ensina o conselho que a gente, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Se a gente seguir esse conselho, a gente vai ser. Isso, e tardio para falar. Fale na ocasião oportuna e fale de maneira correta. Fale para que haja mudança para melhor. Amém? Que Deus os abençoe. Agradeço a sua participação, agradeço ao pastor Osiel pelo convite, fico sempre honrado quando vocês nos convidam para estar aqui conversando com vocês, é sempre uma alegria. E que a palavra de Deus possa encher nossas vidas, nossos corações, para que possamos sempre crescer em direção a Deus. Crescer em direção a Deus é quando nós crescemos na vertical, porque às vezes a gente conhece, estuda, tem uma bagagem incrível de conhecimento, igual aos fariseus, igual aos escribas. Ele cresceu na horizontal, mas quando nós crescemos no conhecimento de Deus, nós crescemos no Espírito, quando nós crescemos em Cristo, quando nós crescemos em humildade, então a gente cresce na vertical. Que seja esses dois crescimentos da igreja, o horizontal e o vertical. O crescimento vertical é quando alguém nasce de novo e saboreia e tem a experiência de um novo nascimento, e aí sim, esse cresceu por completo. Cresceu nos dois sentidos. Que seja esse o nosso crescimento. Crescer na graça e no conhecimento, como disse o apóstolo Paulo, Pedro, aliás. Amém? Deus